Tararam, taran, taran. Bom, vamos estudar para concursos. Vamos estudar Constituição Federal, Administração Pública. Só que é sobre os princípios. Só que dessa vez eu não vou estudar tipo básico de princípios. Dessa vez eu vou estudar o conteúdo. Só que eu vou pular tudo que não for novidade para mim. Sabe? Ou seja, eu vou meio que pular as coisas básicas, tipo limpe. Então, da administração pública, princípios. Sabia que tem supraprincípios, superprincípios e outras coisas? Bom, vamos lá. Primeiro, a administração pública em sentido estrito. Ela é a gestão dos serviços coletivos, critério, material, objetivo, funcional, atividade administrativa propriamente dita, conteúdo em si de atividade administrativa pública. E o critério formal, subjetivo orgânico, é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que realizam a atividade administrativa da administração pública. A lógica do sistema de atuação do ente público é a bipolaridade ou binômio do direito administrativo e a supremacia do interesse público sobre particular é um dos sobre-princípio ou superprincípio, e a disponibilidade do interesse público também é o superprincípio ou subprincípio. Daí, na lógica do sistema de atuação do ente público, a bipolaridade ou binômio do... Não, já li isso. São as pedras-toque do direito administrativo. Daí começa o regime jurídico, poder-dever. A supremacia do interesse público e o particular contra a indisponibilidade do interesse público criam prerrogativas ou sujeitam às restrições do dever ou poder da administração pública. Dever da administração pública ou poder da administração pública. Uma questão. A polícia administrativa compreende as atividades relacionadas ao controle, à fiscalização, à execução, as denominações limitações administrativas, as quais constituem restrições condicionais. Condicionamentos de impostos ao exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo. É uma entidade da administração pública. Daí, cara, como é que eu vou saber? Eu não sei nada de sentidos, mas vamos lá, né? Falou. A polícia administrativa é uma organização em sentido funcional, formal, auxiliar. Não é auxiliar, não é formal, não é funcional. Orgânico ou subjetivo. E condicionamentos impostos ao exercício do direito individuais em prol do interesse coletivo. Subjetivo? Vou falar de subjetivo. Questões, prerrogativas. Vamos ler de novo. Quando ele fala de conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que realizam atividade. Quer dizer, a polícia administrativa é o cara que faz atividade. E o material objetivo e funcional é a atividade. Entende? Já que ele está falando da do policial, quer dizer, vamos ver de novo. A questão está falando do quê? Do policial ou ele está falando das atividades do policial? Você lembra? Atividade é o subjetivo e o objetivo é o policial. Compreende as administrações, as atividades relacionadas ao controle, fiscalização e execução, das limitações das administrativas, os quais constituem restrições e condicionamentos impostos ao exercício de direitos individuais em prol do interesse coletivo em a entidade da administração pública. É uma entidade, daí ele pergunta, em prol do interesse público, é uma entidade de administração. Pergunta de entidade, então, não devia ser subjetivo. Subjetivo, não, falei errado. Subjetivo é sim a entidade. O objetivo que não é a entidade, é a atividade. Então tá certo. Mas agora ele fala que é funcional? Que saco. Deixa eu ver de novo. Formal, orgânico, material. Não tem funcional aqui no meio. Que triste. Próxima questão era de enunciados. Propósito da atividade administrativa, considere
A proposta administração pública tem natureza de comuns público para quem a exerce, isto é, de encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses coletivos, o desempenho dos encargos administrativos, o agente do poder público tem liberdade de procurar qualquer objetivo ou dar fim diverso ao previsto da lei, errado. Dentro dos princípios básicos da administração, não se inclui o princípio da eficiência, errado. O princípio da legalidade significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito a mandamentos da lei e às exigências do bem comum, certo? Enquanto o direito privado, o poder de agir é uma faculdade, no direito público é uma imposição, um dever do que o agente que o detém, traduzindo-se, portanto, num poder-dever, certo? 4 certo, 5 certo, A2 errado, 3 errado, eu nem li a 1, então, nem lembro o que estava sendo não, mas estava certo. Daí dá 1, 4 e 5. Tá. Daí finalmente chega no treco dos princípios. Como eu disse, eu vou pular as coisas meio. Daí fala o princípio da supremacia. Cuida-se do princípio implícito por força do qual, havendo conflito entre interesse público e interesse particular, deve prevalecer primeiro, que é o público, né? Desde que respeitar os direitos e garantias individuais dos particulares. Daí a questão. Não é só questão. Então, o princípio tem aplicação, especialmente quando o Estado coloca numa situação de disponibilidade perante o particular, como, por exemplo, na prática de atos administrativos no exercício de poderes administrativos. Exemplos dessa aplicação é a desapropriação, poder de polícia, a auto-executoriedade de alguns atos administrativos. Legal. Daí explica. Em próximo objetivo, você vai afirmar que o princípio não tem incidência direta nos atos de gestão e quando o Estado explora a atividade econômica. A doutrina referencia o interesse, não tem interesse direto nos atos de gestão, a sua administração própria não tem poder de supremacia do interesse público e quando o Estado faz uma atividade econômica, o Estado ele tem que competir economicamente e não pode ter esse interesse público, né? A doutrina diferencia o interesse público primário do interesse público secundário. Por que tem que diferenciar? É assim, o primário diz respeito ao interesse coletivo de todo mundo e ele quer estar abrangendo pedras de toque. Que falou lá. E o interesse secundário se relaciona com interesses meramente patrimoniais da administração. Ou seja, ela não está a ver com a coletividade, ela só está... É a própria administração pública que está tendo interesse nisso. Por exemplo, ser mais econômica em uma determinada aquisição. O interesse público secundário tem validade quanto coincide com o interesse público primário. Em princípios, as situações em que o interesse público primário coincide com o secundário, sendo este legítimo exemplo, é o pagamento de uma proposta de menor valor em licitação pública. Em outras situações, tais interesses que coincidem validando o interesse público secundário, exemplo, o pagamento de menor indenização possível em desapropriação. Daí, o princípio da indisponibilidade. De tal princípio decorrem uma série de restrições impostas à administração pública, todas elas justificadas no fato de os interesses testados, tutelados pelo Estado, serem interesses alheios e interesses de coletividade. Sobre a aplicação do princípio, é a necessidade da lei para perdão de débitos tributários, que é a remissão, a necessidade de dar procedimento especial para a realização de bens públicos, a obrigatoriedade de realização de concurso público para contratação, a necessidade de realização de licitação para a realização de contratos administrativos e toda a atuação da administração pública deve estar pautada na estrita legalidade, por isso alguns autores afirmam que o princípio da legalidade decorre diretamente do princípio da indisponibilidade do interesse público. Daí tem os princípios que todo mundo pega, a União, Estado Federal, o LIMP, legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Começa a explicar as coisas. Legalidade determina ou autoriza, a legalidade se reserva legal, ao contrário, portanto, de que se dá doente de particulares, que é a legalidade em sentido amplo. Ou seja, no administração é sentido estrito, no particular é sentido amplo. A função administrativa não pode contrariar a lei, que é sentido negativo, e só pode ser exercida a fundamento da lei, que é sentido positivo. Daí, legalidade, agir conforme a lei, legitimidade, agir em observância com os outros princípios da administração, a moralidade e assim supremacia do interesse público. Se eu agir com o interesse da administração, é legitimidade. Né? Juridicidade é igual a legalidade mais legitimidade mais um cara extra chamado moralidade.
Louco. Os princípios da legalidade também está previsto no 2 do 9784. O 9784 é a lei de processo administrativo, que fala vários princípios extras além dos LIMP. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Ainda por força do princípio da legalidade, todos os atos normativos expedidos pela administração pública pressupõem a existência de uma lei anterior. Em outras palavras, são atos que paralisam a execução de leis previamente existentes. Estão operacionalizando. Tá. Em todos os atos normativos expedidos. Louco. Existe, entretanto, uma exceção a essa regra da legalidade, que é um cara chamado decretos autônomos. Compete privativamente ao presidente por mediante de decreto. É o que ele faz. A organização funciona a organização federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A extinção de funções de cargos públicos quando vagos. Por decreto. Ou seja, ele está usando o poder da legalidade, mas é uma legalidade estranha. Tá aí, princípio da impessoalidade, toda atuação, administração deve sempre seguir uma finalidade pública. Se você tem uma outra finalidade além da pública, então ela está referindo o princípio da impessoalidade. Assim, são vedadas qualquer atuações que visem alcançar interesses privados de agentes ou terceiros. Em razão do princípio, a administração deve tratar igualmente os administrados sem encontrar situação idêntica. Daí, os atos administrativos praticados com desvio de finalidade, que seria o treco da impessoalidade, né? São nulos e, portanto, sequer podem ser convalidados. Convalidados é a correção de atos. Então, se lembra, atos só podem ser anulados, nulos, quando eles são, afinal, têm um desvio de finalidade, ou seja, são impessoais, por exemplo, uma divisibilidade adversa, ou eles são ilegais, são contra a lei. E esses caras nulos não podem ser convalidados. A atuação dos agentes públicos não são imputados ao Estado, não a eles próprios. Teoria da imputação, em razão de que são vedadas quaisquer formas de promoção pessoal, em razão de obras, serviços e quaisquer outras atividades realizadas. Além disso, qualquer atos lesivos praticados pelos agentes públicos, por serem imputados ao Estado, terão eventuais responsabilidades apuradas diretamente perante este. E algumas importantes disposições da Constituição Federal diz... Bom, a gente já leu isso, né? Parágrafo 1. A publicidade dos atos, programas, outros serviços e companhias dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo de orientação social, né? O princípio da publicidade. Daí ele fala que a publicidade pode ser quebrada, pode ser zoada pela pessoalidade, que é dela não podendo constar novos símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Se lembra, uma finalidade diferente, que é a promoção pessoal, está sendo mencionada aqui. Da autoridade dos servidores públicos e saber essas coisas políticas. E as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O princípio é também consagrado no 2, que parágrafo 1, único. Tá? Nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios, daí objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, que é vedada a pessoalidade, né? Significa né, ter que ser impessoal tudo. E assim mesmo, a 9784, que fala de outros princípios administrativos, lá no processo administrativo, ele não fala todos os LIMPs, mas quando você vai lá e vê os critérios está todas as coisas do LIMP. A moralidade, a impessoalidade, que nem agora, né? Daí, portanto, a pessoalidade é o dever da isonomia do poder da administração, o agir conforme o interesse público e a vedação de promoção pessoal dos agentes públicos. O princípio da moralidade, agora. Forçando o princípio da atuação do administrador deve ser pautar em boa-fé, lealdade, ética, probidade, honestidade e não corrupção. Boa-fé, lealdade, ética, probidade, honestidade e não corrupção. Não confundir com moral administrativa e comum. A moral subjetiva é cada um, é diferente, entende? A moral administrativa é definida a partir das regras e princípios que devem ser observados pelo agente público em sua atuação.
Assim, pouco importam os conceitos morais adotados pelo agente público na sua vida particular, importa o que é moral na administração e não para o particular, cujo conteúdo é compreendido a partir do conhecimento de diversos princípios e regras que o norteiam. As ações constitucionais tutelam diretamente a moralidade administrativa. A ação de improbidade administrativa, que visa punir aceitos que praticam os atos administrativos, está no parágrafo 4. Os atos da improbidade administrativa importaram suspensão dos direitos políticos, suspensão, não é acabar. A pena da função pública, a disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. A forma e gradação prevista em lei, que está lá na 8.429, sem prejudicação penal cabível. Daí um jeito de usar o poder desse poder. Ação popular que visa punir a prática dos atos lesivos à moralidade administrativa. Você quer proteger a moralidade? Usa ação popular. Tá, ele dá os exemplos aqui. Propõe ação popular anular um ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade do Estado, do ente do Estado. Por quê? A moralidade administrativa também e ao meio ambiente e ao patrimônio histórico ou cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé e síndicos judiciais e de ônus de sucumbência. E também é uma aplicação da vedação do nepotismo. Nepotismo é uma maldade, né? A nomeação do cônjuge, companheiro, o parente de linha reta, colateral ou proximidade, até o terceiro grau, inclusive, isso aí que é nepotismo, tá? Ficar nomeando parentes da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, de assessoramento para exercício de cargo de comissão de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, compreendido ou ajuste mediante designações recíprocas. A ausência de normas não justifica a atuação da administração em desconformidade com o princípio da moralidade, mesmo que não tenha a norma, qualquer tipo de norma, ou sempre a administração tem que seguir a regra de moralidade. Princípio da utilidade. Publicar é diferente de publicidade. A publicidade é a veiculação em um órgão oficial de imprensa escrita. É o caso dos editais de concursos públicos, editais de licitação pública, de decretos de expropriação e inúmeros outros atos. Na Constituição, ele é um dos princípios básicos, né? Ele aparece também nos critérios do parágrafo único da Lei de Processos. Divulgação oficial dos atos administrativos é um critério, ressalvado esse pós de sigilo previsto na Constituição. E depois a transparência da lei, querer reforçar na lei essa informação, que também caiu aqui no concurso, do processo de transparência. O princípio da publicidade também vem sendo entendido como exigência da administração pública transparente, que seus motivos, seus atos, suas emoções e razões de decisões tomadas. Na lei de informação está no artigo 3. Os procedimentos previstos nessa lei destinam a assegurar o quê? Direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com o quê? Princípios. Quais são? Os princípios administrativos e diretrizes de observância, publicidade com preceito geral e sigilo como exceção. Publicidade, né? Divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Publicidade, acesso à informação. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação, acesso à informação, publicidade. Fomento de desenvolvimento da cultura e transparência na administração pública, a publicidade, né? E o desenvolvimento do controle social da administração pública. Esse aqui é o único que você pode dizer que é meio que não é publicidade, mas é o que vai resultar da publicidade, né? O desenvolvimento do controle social é o resultado. E o que está escrito na seção da publicidade é o teco do sigilo como exceção, né? Que está escrito aqui no artigo 5. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações, sempre nos prazos prestados e menos que seja sigiloso é o Estado. Daí, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou a interesse social o exigirem. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados em todas as decisões. Ou seja, isso aqui da publicidade é os atos, certo? Todos os julgamentos. Sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. Basicamente, se você não der publicidade aos seus julgamentos, você pode criar nulidade nesse julgamento. E a lei limita a presença em determinados atos das próprias partes e seus advogados, ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. E último princípio, novo princípio, né? O princípio da eficiência da administração gerencial. Então, modelo da administração
propõe um alcance maior de número de resultados utilizado ao menor número de recursos possíveis, consacra, portanto, economicidade e racionalidade. Exemplo de aplicação do concreto princípio é contrato. É a estabeleção de contrato de desempenho, ou seja, o contrato que é mais eficiente entre órgãos das entidades de administração direta e entes públicos. Ele também é ressalvado no 8, que diz: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado em seus administradores e o poder público que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão da entidade. E no artigo 41, né, o teco de PPS, eu acho, como condição para a questão de estabilidade, na verdade, existem servidores públicos, né? Como a condição para que esta estabilidade é a obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Quem é que escolher criar mais eficiência, né, no setor. Se não deu para entender, criar mais eficiência, o que eu quis dizer com criar mais eficiência aqui, tem que renovar os processos, entendeu? Então, se os processos, os caras não se renovam os processos, eles têm que ser tirados porque a administração sempre tem que se renovar. Isso cria eficiência, certo? Daí a existência de escolas de governo para aperfeiçoamento dos servidores públicos, tendo a participação dos seus cursos, requisito de promoção de carreira, também é um requisito de eficiência. É um treco de eficiência, porque eles tornam as pessoas, seus agentes mais eficientes. A universidade todo mundo quer, né? A escola de governo, manterão a escola de governo. Isso aqui tem uma pegadinha que eu vi uma vez. Na verdade, só vi uma única vez mesmo. Que é que as escolas de governo, elas, tá vendo aqui, ó, elas não são escritas para municípios. Os únicos que tem elas são estaduais, escolas de governo estaduais, entendeu? A União e o Estado Distrito Federal podem fazer elas, mas o município não é obrigado a fazer elas, entendeu? É o que eu quero dizer aqui, é que existe uma obrigação deles fazerem um tipo de escola de governo para aperfeiçoar os seus servidores. Mas essa obrigação não é municipal. Municipal pode fazer se quiser, mas não precisa. Não é obrigado, entendeu? Os outros são obrigados. Então, processo de processamento de segurança de servidores públicos, constituindo-se participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção de carreira, facultada para isso a celebração de convênios e contratos. Quando é facultado escolas ter contratos e tecos, né? A possibilidade da perda de cargo público em razão de aprovação de uma avaliação periódica de desempenho é realizada após a admitibilidade existe. São estáveis após 3 anos do efetivo exercício servidores públicos. Daí, na lista de cargo, coisas que dá para perder a estabilidade, só perderá o cargo, né? Daí ele fala procedimento de avaliação periódica, que eu acabei de falar, né? Desempenho de forma de lei complementar assegurada pela defesa, ou seja, o cara que não é eficiente. Entende? Só para comentar, os três carinhas o processo judicial, mas só que tem que ter terminado, né? O texto está julgado. E um processo administrativo, que é quando o cara faz merda lá no trabalho e daí a organização mesmo quer demitir ele. A eficiência é o princípio fundamental, tá? A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo, os meios que garantem a celeridade e sua tramitação. Ou seja, todos os processos têm que ser eficientes. Tá. Daí chegou no princípio que eu não conheço, mas está lá no LINDB, na Lei de Introdução por Normas de Direito Brasileiro. Segurança jurídica. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação de normas, inclusive por meio de irregularidades, súmulas administrativas e resposta a consultas. Ou seja, tem certeza que o treco está sendo aplicado certamente, né? O parágrafo único do 9784 diz, dos critérios ainda, né? A interpretação de normas administrativas de forma que melhor garanta atendimento a fim público a que se dirige. Essa é a interpretação de norma, né? Aplicação de norma, interpretação de norma, verdade, aplicação retroativa de nova interpretação, ou seja, a segurança jurídica é sempre aplicar a regra certa, sempre aplicar a lei certa, sempre aplicar a norma certa. Está igualmente consagrado em outros institutos essa ordem de segurança jurídica, a ordem jurídica como direito adquirido, o ato jurídico perfeito, o caso julgado, a prescrição e decadência. Tá? Depois, o aspecto objetivo da estabilidade e as relações jurídicas da proteção da confiança. O aspecto objetivo é a crença do que os atos administrativos são legais. Ou seja,
tem dois aspectos para segurança jurídica. Na estabilidade das relações jurídicas, a proteção à confiança, respeito ao subjetivo, a crença de que os atos administrativos são legais e... não deu para entender. Tá. Os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo, não embasado na interpretação errônea ou equivocada da lei, ou seja, eles não erraram por causa que eles usaram a interpretação errada, né, da lei, que falou lá agora há pouco. Estão sujeitos à devolução. Eles têm que ser devolvidos, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova uma boa-fé objetiva. Ou seja, ele recebeu o treco e achava que era para ele receber mesmo esse treco. Sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar pagamento indevido. Não lhe era possível constatar pagamento indevido. Próximo princípio. Princípio da proporcionalidade da razoabilidade. Tá no 2, né? A gente já viu isso, né? Tá na lista legalidade, finalidade e motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, que a gente acabou de ver, interesse público e eficiência. Tá. O que é essa razoabilidade? São dois, né? Razoabilidade e proporcionalidade. Tá. Proporcional é a ação ser proporcional à reação e a razoabilidade é não exagerar, né? Tá. A importância dos demais princípios sobressaiu no controle da legalidade dos atos constitucionais, margem de liberdade na prática de razoabilidade, compatibilidade entre meios empregados a fins desejados. Os dois são compatíveis. Proporcionalidade conter abuso de poder. Olha, né, que é o contrário do que eu falei. A proporcionalidade é o que eu falei que era razoabilidade, e a razoabilidade é o que eu falei que era proporcionalidade. Então, proporcional é conter abuso de poder, um dos aspectos da razoabilidade. Tá. Depois disso tem o princípio da especialidade, consagrado fenômeno de descentralização administrativa por força de qualquer dos entes públicos, dão origem a nova entidade dotada de finalidade específica. Especialidade específica. Importante lembrar que não existe hierarquia entre as entidades políticas e as pessoais jurídicas por elas criadas. Existe, na verdade, o chamado controle finalístico. Artigo do decreto. As atividades de administração pública obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Tá, próximo princípio. Autotutela. Refere-se ao controle da administração pública e possui sobre seus atos em relação à sua legalidade e ao seu mérito. Quando verifica que um ato em seu está evadindo de ilegalidade, ele tem que a tutela de anulá-lo. Quando ele encontra algum ato seu com inconveniência ou inoportuno, ele deve ser revogado. Ele tem o poder de autotutela de revogá-lo. O poder de tutela é o poder de controle próprio. Autocontrole. O princípio da tutela pode criar uma revogação, né? É a supremacia do interesse público. Quando tem supremacia de interesse público, você usa a autotutela para revisão de atos, consertá-los ou revogá-los quando inoportunos e inconvenientes e anulá-los quando eles forem ilegais, ou se lembra aquela coisa de nulo, né? De ser não lembro. A administração pública, cabe lembrar que o controle da legalidade é realizado pela administração pública, não exclui a sua apreciação pelo Poder Judiciário. Entretanto, o controle de legalidade pela administração pública é feito de ofício, ao passo que o Poder Judiciário deve ser provocado. É feito de ofício, ao passo que o poder público deve ser provocado. O mérito administrativo, conveniência e oportunidade, por sua vez, é controlado exclusivamente pela própria administração pública. A respeito da tutela administrativa, temos mais súmulo, né? Pode anular seus próprios atos, tá?
quando evade legalidade. Anula quando ilegal, tá? Mas por que que anula quando é ilegal? Porque eles não criam direitos. Quando uma coisa é ilegal, ela não criou direitos, por isso deve ser anulada. Mas revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Por quê? Porque respeitar os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Ou seja, basicamente a coisa diz que depende se ela for ter um direito adquirido ou não. Já que uma coisa é legal, então é inexistente o direito adquirido. Ele nunca existiu na primeira vez, nunca foi girado. Mas durante um treco de revogação, o direito adquirido foi sim gerado, foi criado e existiu. Mas por isso que ele não pode ser revogado. Entendeu? Louco. A decisão deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, pode revogá-los por motivo de conveniência ou com oportunidade. Ao direito de administração, anular os atos administrativos que decorram fatos favoráveis para os destinatários decai de 5 anos contados da data de que forem praticados, salvo comprovada má-fé. Não confundir a tutela com a tutela administrativa. Esta última diz respeito ao controle da identidade pública. Políticas realizam com relação às pessoas que acompanham a administração indireta. O princípio da continuidade do serviço público. Por força desse princípio, os servidores públicos sejam prestados pelos serviços de administração pública ou por particulares em regime de delegação, não deve sofrer como regra a solução de continuidade de prestação. Como regra, a solução de continuidade na sua prestação. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarefas. A aplicação concreta desse princípio é a exigência de que a particulares prestam serviços públicos por delegação não possam cessar a prestação mediante. Se um cara particular recebe a concessão de fazer um trabalho administrativo, ele não pode parar de fazer esse trabalho administrativo enquanto ele for relevante à sociedade. Cessar a prestação mesmo de inadimplência do poder concedente, entendeu? A inadimplência é que o poder administrativo não está pagando o particular. Por quê? E por ele não pode parar por causa que é um treco. Ele pode fazer as coisas judiciais, administrativas, mas ele não pode parar porque é um treco importante para a sociedade. Salvo a existência de autorização judicial para trânsito de julgado. O contrato de concessão poderá ser rescindido em iniciativa de concessionária no caso de descumprimento às normas conceituais pelo poder concedente mediante ação judicial especialmente intentada para este fim. Para consertar o contrato de concessão, na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pelo concessionário não poderão ser interrompidos ou paralisados. A decisão judicial transitada em julgado. Louco, 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 louco. Ativações de ordem técnica ou de segurança das instalações, por independente de usuário, considerando interesse em coletividade. Ocupação temporária de bens. Mas também a rescisão de dictado inciso 1 deste artigo interior a cada seguintes consequências, sem prejuízo de sanção prevista. Ocupação de utilização de local, instalações. Continuidade.
Essa é a dia de greve, competindo ao trabalhador decidir sobre a oportunidade de exercê-lo, sobre interesses que devem ser por meio de defender. A lei definirá os serviços de atividades essenciais que não podem ser parados mesmo em greve. Atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos do cometido se sujeitam às considerações das pessoas da lei. Princípio da presunção de legitimidade. É, presunção mesmo. Lei 9784. Louco, né? Vamos terminar aqui, né?